Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês. Vamos falar tudo que rolou aí nessas rodadas aí do futebol inglês, desde a quinta divisão até a primeira. E bom, primeiramente, vamos escalar a nossa equipe. Hoje, o nosso amigo Pedro. Fala, José, boa tarde para todo mundo aí que está nos ouvindo, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora que vocês estão ouvindo, mas sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Premier League de volta, muitos jogos pra gente comentar. Também está aqui comigo, mais uma vez, Eduardo Werner. E aí, José, e aí, Pedro, pessoal que tá vindo a gente em casa, vamos aí para mais um podcast que rolou bastante coisa legal aí nesse último final de semana. Então, bora aí para mais um episódio. Muito bem, para você que estiver ouvindo pelo YouTube, você pode ouvir apenas o áudio, se você quiser, aí no seu carro, no seu fone de ouvido. Vai estar aí na descrição do Castbox e também no Spotify. E bom, vamos lá então, começando pela National League, que nós tivemos um jogo bem interessante, que foi o seguinte, né? A vitória do Notts County sobre um dos líderes da competição, que era o Halifax, né? Vitória por 1-0. E o Pedro, dá uma comentada nesse jogo, como é que foi essa vitória do Notts County? Pô, José, foi uma vitória, como você falou, sobre um dos líderes, né? Uma vitória muito importante. 5.000 pessoas lá estiveram na casa do Notts County, no Midland Lane, né? E viram aí o Hutton fazer o gol no início do segundo tempo ainda, para abrir o placar para o Kyle Hutton, abrir o placar para o Notts County e dar a vitória aí à equipe que é recém-chegada à National League, né? Foi rebaixada na temporada passada, que até que foi aquele caso de comoção mundial, que era a única equipe aí, a equipe mais velha em atividade nas ligas profissionais aí na Football League, acabou caindo. E foi uma vitória importante, que esse resultado colocou o Notts County na 13ª colocação. A gente lembra, alguns episódios para trás, estávamos até, vamos dizer assim, preocupados, né? Que foi um começo bem ruim do Notts County, mas agora a equipe começa a reagir, já tem 3 vitórias na competição, 14 pontos, está bem próximo já até mesmo da zona de classificação para os playoffs. Então, realmente, o Notts County vai subindo e pode, a partir de agora, embalar e fazer uma boa temporada aí para os fãs do time preto e branco. Muito bem, a National League que tem o novo líder da competição, na verdade, né? A equipe do Woking com 24 pontos, seguido aí por Bromley com 23, Halifax derrotado pelo Notts caiu para a 3ª colocação, tem 22, Yeovil, Dagenham, Minehead e Deauville Athletic, né? E lá na parte de baixo da tabela nós temos a equipe do Fylde, Chesterfield, que venceu nessa rodada, né? Venceu a equipe do Torque United, né? Que tava lá em cima da tabela e conseguiu aí dar uma recuperadinha. A equipe do Chesterfield, que tá mal na competição, mas quem sabe agora seja um novo começo. E a equipe tem, a competição também tem o Chorley na penúltima colocação e na última colocação a equipe do Aberystwyth United. Também tivemos o jogo entre a vitória do Aldershot aí com gol de brasileiro. O Eduardo, dá uma destacada aí nessa vitória do Aldershot com o golaço do brasileiro. Exatamente, né? O Aldershot visitou a equipe do Stockport County, Stockport que subiu da 6ª divisão na temporada passada e venceu por 2-1. A equipe aí visitante do Aldershot, né, abriu o placar aos 30 minutos e aos 33 ampliou com um golaço do brasileiro Aleph Santos. Ele que nasceu em São Paulo, brasileiro, né? Nasceu em São Paulo, mas com 12 anos se mudou para a Inglaterra, então ele já mora lá na Inglaterra há bastante tempo, né? Ele tem 24 anos atualmente, e lá na Inglaterra ele jogou pelas bases, né, do Stoke City, do Bristol Rovers, depois foi comprado aí pelo Derby County, nunca jogou pelo Derby County, mas foi emprestado para algumas equipes, como Notts County, Westcliff, e também jogou aí nos últimos anos aí pelo Yeovil Town. Agora ele tá aí no Aldershot e marcou aí um golaço, né? Pena que a gente não consegue colocar o vídeo aqui, mas foi um belo gol de fora da área, meteu um chutaço de fora da área, encobrindo o goleiro e marcando aí o segundo gol do Aldershot na partida. Aí no segundo tempo, faltando aí 15 minutos para o fim do jogo, o Stockport diminuiu, mas não foi suficiente, né, para a vitória da equipe da casa, que perdeu a segunda partida consecutiva no campeonato, né? O Stockport, que estava dentro da zona dos playoffs, caiu agora, né?
para a 8ª colocação, foi ultrapassado pelo Dover Athletic, e a equipe do Aldershot, com essa vitória, saiu da zona do rebaixamento, né? A equipe estava dentro da zona do rebaixamento, estava na 21ª colocação, entre 24 times. Com essa vitória aí, pulou uma posição, foi para 20ª colocação, né? No momento aí com 11 pontos conquistados aí em 10 partidas. 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então aí, bem legal ver esse brasileiro, que acredito que pouca gente saiba, né? Que joga aí nas divisões inferiores da Inglaterra, mas então, bem legal. Gol aí de brasileiro na 5ª divisão inglesa. Muito bem. Então vamos pular agora para a Football League. Vamos falar aqui da League 2 e o nosso amigo Master vai falar os resultados. Fala aí, Master. Beleza. Vamos lá, vamos começar pelos resultados da 4ª divisão. O Crawley ganhou do Mansfield por 1-0, Crewe Alexandra 2, Cambridge United 3, Exeter City 2, Leyton Orient 2, Forest Green Rovers venceu Colchester United por 1-0, Northampton 2, Newport County 0, Oldham e Grimsby Town empataram em 2-2, Port Vale 1, Plymouth Argyle 0, Salford City 0, Cheltenham 2, Scunthorpe 3, Morecambe 0, Stevenage 2, Carlisle United 3, Swindon 3, Macclesfield 0 e Walsall 0, Bradford City 1. Bom, tivemos a vitória do Swindon, né, para cima do Macclesfield por 3-0, né, um jogo bem movimentado, onde a gente teve, assim, realmente, assim, uma boa partida da equipe do Swindon, né, que conseguiu impor bem o seu futebol, conseguiu, assim, fazer um jogo legal. O outro jogo também bem interessante que a gente teve foi a vitória do Cheltenham fora de casa para cima do Salford. Ô, Werner, dá uma comentadinha nesse jogo. O Salford, que a gente vem falando nos últimos podcasts, é que parece que não está conseguindo ganhar de jeito nenhum, né? A equipe tem apenas uma vitória no campeonato. Foi na primeira rodada, né? Agora na 8ª rodada vinha de uma sequência de 5 empates seguidos, mas agora perdeu novamente. Até o momento aí tá com uma vitória, 5 empates e 2 derrotas. Aí no último sábado perdeu em casa para o Cheltenham Town por 2-0. 2 gols do meia Ryan Broom, galês, nascido lá na cidade de Newport, fazendo aí os 2 gols da vitória do Cheltenham fora de casa sobre o Salford. Com essa vitória, o Cheltenham entrou dentro da zona dos playoffs, 2 vitórias seguidas da equipe. Na rodada passada havia vencido o Stevenage, lanterna do campeonato, por 4-2, e agora com essa vitória contra o Salford, pula aí para a 6ª colocação na tabela, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 14 pontos, uma vitória bem importante da equipe do Cheltenham, e o Salford, como já dito aí, que não consegue vencer, né? Desde a primeira rodada aí não vence, já está se aproximando aí da zona do rebaixamento, né? Sorte aí do Salford que apenas 2 equipes caem, né? Na 4ª divisão, e eu não, até o momento aí não vejo o Salford como um dos candidatos assim ao rebaixamento, né? Digamos, mas como é muito bom abrir o olho, né? Não deixar a equipe relaxar e tentar buscar a vitória aí na próxima rodada, quando enfrenta o Grimsby Town em casa. Bom, então nós temos a classificação, a equipe do Exeter City com 18 pontos, empatou nessa rodada com a equipe do Leyton Orient, seguido por Swindon com 17 pontos, Forest Green tem 16, e assim fecha o grupo ali dos 3 primeiros. Nós também temos a equipe do Newport County, que caiu uma colocação, perdeu nessa rodada para a equipe do Northampton, né? Pedro, dá uma faladinha nesse jogo. O Newport aí tá caindo de produção ou foi apenas um erro de percurso? Eu espero que tenha sido só um erro de percurso, né, José? O Newport vinha de uma invencibilidade muito grande, né? Não tinha perdido ainda na competição. Ainda segue com a invencibilidade desde a temporada passada em casa, né? Esse jogo foi fora, mas realmente era um resultado difícil, porque por se tratar de um jogo fora de casa, né? Mas como o Northampton é parte de baixo da tabela, do meio para baixo, esperava-se que o Newport conseguisse beliscar, já que é um time que vai brigar pelo acesso aparentemente. Felizmente perdeu por 2-0. Os gols da partida foram marcados pelo Andy Williams e pelo Sam Hoskins. Então agora é trabalhar, né? Como dizem os próprios jogadores, vamos trabalhar, levantar a cabeça
escutar as orientações do professor e ver o que a gente pode fazer na próxima rodada. Muito bem. Também temos ali na classificação da League 2 o Crew, né, que perdeu também nessa rodada para a equipe do Cambridge, jogando em casa, né? Então um tropeço aí em casa da equipe do Crew. Cheltenham na sexta colocação, Bradford na sétima colocação. Temos ali algumas equipes de destaque no meio da tabela, como a equipe do Plymouth, que não vence já há 3 jogos, né? São 2 derrotas e um empate nessa rodada. Foi derrotada pela equipe do Port Vale por 1-0. Temos ali a equipe do Colchester na 17ª colocação, também derrotado nessa rodada, perdeu para o Forest Green. Como o Eduardo já falou, o Salford City está na 19ª colocação, 8 pontos. E na zona de rebaixamento, vemos a equipe do Scunthorpe com 4 pontos, venceu nessa rodada, né? E o Stevenage, que ainda não venceu na competição, está lá na lanterna do campeonato. E bom, essa foi a League 2. Agora, pulando para a League 1, nosso amigo Master vai falar os resultados. Bora para os resultados da League 1 da terceira divisão. Accrington Stanley 1, Sunderland 3. Wimbledon e Shrewsbury empataram em 1-1. Blackpool 0, Milton Keynes Dons 3. Burton Albion 0, Coventry City 0. Gillingham 2, Wycombe 0. Ipswich e Doncaster também empataram em 0-0. Lincoln City 0, Bristol Rovers 1. Oxford United 3, Tranmere Rovers 0. Peterborough 6, Rochdale 0. E Rotherham United 6, Bolton 1. Southend 3, Fleetwood Town 3. E bom, tivemos uma grande vitória, como o nosso amigo Master falou, da equipe do Peterborough. 6-0 para cima do Rochdale. Ô Pedro, dá uma comentada nesse jogo e o Peterborough que agora entra na zona de playoffs. Exato, José, exato. Entra na zona de playoffs e com uma baita vitória, como você falou, né? Vitória por 6-0 em casa, diante de sua torcida no Abax Stadium. Nada melhor do que golear em casa no início do campeonato, né? Para chamar o torcedor, para dar aquela moral para o torcedor começar a acreditar. E de fato pode acreditar. Os gols do jogo foram marcados pelo Ivan Toney, aos 18 minutos. Depois, ainda no primeiro tempo, o Mohamed Eiza fez o segundo, o próprio Toney fez o terceiro ainda no primeiro tempo, no último minuto. E na segunda etapa, 3 vira, 3 acaba. Maddison, Toney de novo, hat-trick. E mais um do Maddison no início ainda do segundo tempo, deram números finais à partida. O Rochdale que não conseguiu demonstrar reação diante da força do Peterborough em casa. Peterborough agora o sexto colocado, primeiro aí, o último aí dentro da zona dos playoffs, e empurrou o Rochdale lá para a disputa lá embaixo. O Rochdale parando em 9 pontos, estão brigando lá pela parte de baixo, meio ali da tabela, né? E o Peterborough, como eu falei, o resultado que pode dar moral, que pode animar a equipe, já está colado ali 1 ponto atrás de Sunderland e Fleetwood, e 2 pontos atrás do Wycombe, que é o terceiro colocado, e também do Ipswich, que é o segundo. Então, dá para sonhar ainda até com acesso direto, se continuar essa pegada aí de grandes vitórias, principalmente dentro de casa, fazendo valer o mando, né? Muito bem. Também tivemos uma grande vitória da equipe do Sunderland, fora de casa, por 3-1. O Eduardo, dá uma comentada nesse jogo. Grande vitória da equipe do Sunderland, né? Exatamente, vitória importantíssima do Sunderland, principalmente porque o Sunderland foi a única das 5 primeiras equipes bem colocadas, né, no campeonato que venceu nessa rodada. Vitória de virada aí sobre o Accrington Stanley, fora de casa, né? O Accrington abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo aí com o gol do Jordan Clark, e 2 minutos depois já o Sunderland empatou com um golaço de voleio do Lyndon Gut, após uma jogada aí pela ponta esquerda, cruzamento, ele acertou um belo voleio dentro da grande área. E ainda no primeiro tempo o Sunderland virou, né, aos 26 com o gol do Aiden McGeady, e 10 minutos depois, aos 36, um gol do Mark McNulty. Então o placar é construído aí todo durante o primeiro tempo, vitória importantíssima do Sunderland, que, como eu disse, né, foi a única das 5 primeiras equipes aí do campeonato que venceu, né? O Sunderland está então na quinta colocação, com 14 pontos conquistados, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, mas tem um jogo a menos, né? Tá com 7 jogos disputados, enquanto que seus concorrentes diretos aí estão com 8 pontos. Então, os que vêm logo acima, o Fleetwood empatou, o Wycombe perdeu,
O Ipswich e o Coventry empataram também. Então, uma baita vitória aí do Sunderland, que está se recuperando aí após alguns resultados, após o resultado ruim aí da última rodada, quando perdeu, né, para o Peterborough por 3-0. Muito bem. Jogos bem interessantes que a gente teve nessa rodada. Na League One, nós temos a seguinte classificação, né? Temos a equipe do Coventry City, né? Que de uma forma surpreendente, né? Tá na liderança do campeonato. Nessa rodada empatou com a equipe do Burton por 0-0, seguido aí por o Ipswich, que perdeu aí a liderança, né? Empatou aí com a equipe do Doncaster. Ali vemos a equipe do Wycombe na terceira colocação, Fletwood na quarta, Sunderland na quinta, Peterborough na sexta colocação, fechando ali a zona ali de playoffs, né? Uma equipe que a gente sempre falava também que estava fazendo uma campanha ótima, né? Chegou na liderança do campeonato e tal, mas que decaiu muito. Foi a equipe do Lincoln City, né? Que placou aí algumas derrotas consecutivas, chegou até a vencer o Fletwood, mas voltou a perder. Perdeu para o Wycombe e nessa rodada perdeu em casa para a equipe do Bristol Rovers, né? Então fica aí para, sei lá, ver o que pode acontecer, se a equipe vai nessa derradeira mesmo, ou se a equipe pode se recuperar e, quem sabe, brigar por um acesso. O destaque também importante, o Portsmouth, em mais uma rodada, não vence, né? O time tem apenas uma vitória no campeonato e 2 empates, né? Apenas 5 pontos e realmente, assim, uma campanha muito decepcionante da José, equipe do Portsmouth. E bom, pode falar aí, Pedro. como você tá falando aí do Portsmouth, é interessante, né? Porque na temporada passada o Portsmouth foi uma das equipes que a gente contava até que poderia brigar pelo acesso, chegou em final de competição, a gente falou bastante do Portsmouth positivamente, né, aqui no podcast na temporada passada. Eduardo mesmo trouxe vários resultados bem interessantes do time, fazendo frente ali com o próprio Sunderland, e nessa temporada, pelo menos nesse princípio, muito abaixo, né? Parece que é um outro Portsmouth na questão de meses aí. Muito bem. Continuando a tabela, a equipe do Trummer tá na 19ª colocação, 5 pontos, perdeu nessa rodada para a equipe do Oxford, né, jogando fora de casa. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a equipe do Accrington, também derrotado para o próprio Sunderland, como falamos. E abrindo a zona de rebaixamento, Wimbledon com apenas 3 pontos, né, e foram 3 empates, então a equipe não venceu nenhum jogo em 8, então uma situação preocupante. A equipe do Southend com 1 ponto finalmente pontuou na tabela após 6 derrotas consecutivas. A equipe conseguiu enfim pontuar, empatou aí com a equipe do Fletwood por 3-3. E a equipe do Bolton perdeu novamente, ainda está com menos 11 pontos, foram 6 jogos até aqui com 5 derrotas e 1 empate, né? Inclusive nesse jogo do Bolton, a equipe chegou até abrir o placar, mas levou o empate e a virada para 6-1, né? Então realmente foi uma derrota bem complicada para a equipe do Bolton, mas a equipe estreou, não é, novos jogadores que chegaram aí, foram mais de 10 reforços anunciados, então ainda vai demorar um certo tempo para a gente poder para a equipe poder entrosar, né, e a gente poder ver o que pode acontecer com o Bolton, né, que tem um caminho praticamente certo do rebaixamento. Mas, né, quem sabe a equipe consegue fazer um milagre de sobreviver, mas vai ser bem complicado. E bom, acredito que tenha sido isso da Football League One, e agora o Master vai falar os resultados da Championship. Nos resultados da Championship, os jogos de sábado: Fulham 1, West Bromwich 1, Blackburn Rovers 2, Millwall 0, Charlton 0, Birmingham City 1,
Hull City e Wigan empataram em 2-2, Middlesbrough 1, Reading 0, Preston North End 2, Brentford 0, Queen's Park Rangers 3, Luton Town 2, Stoke City 1, Bristol City 2, Swansea 0, Nottingham Forest 1. Completaram a rodada no domingo, Huddersfield Town 0, Sheffield Wednesday 2 e Barnsley 0, Leeds United 2. É isso aí, cara, acho que são os resultados. Dá uma olhada no áudio geral, que tem uma falha ou outra aí na hora de fazer a narração. Valeu, um abraço pra vocês, até mais. Valeu, Master. Agora vamos falar da Championship, que também teve jogos bem interessantes, com uma bela vitória da equipe do Leeds fora de casa, uma vitória bem no finalzinho, pulando para a liderança. Ô, Eduardo, dá uma faladinha nesse jogo. Boa vitória do Leeds, né? Esse que foi um confronto aí regional, né, um clássico até, certa rivalidade aí entre as duas equipes, apesar do Leeds ver o Barnsley assim como um rival bem pequeno, né, quase insignificante até. O Barnsley vê o Leeds como um dos seus maiores rivais, tanto que esse jogo aí teve um bom público, né, de quase 18 mil pessoas, cerca de 4 mil visitantes aí do Leeds United, né, torcedores, e que tiveram que esperar até o finalzinho do jogo para ver a sua equipe vencer, né? Aos 39 minutos da segunda etapa, o Edward Nketiah, né, fez o primeiro gol do Leeds na partida, e aos 44 do segundo tempo, o Klitsch, de pênalti, aumentou o placar aí para o Leeds, vencendo aí de 2-0. Resultado importantíssimo para o Leeds, né, que pulou aí com esse resultado para a primeira colocação da tabela, voltou a liderar o campeonato, né, aproveitou as derrotas aí do Swansea e do Charlton para voltar à liderança, né? Então, um resultado importantíssimo, principalmente, né, por ser contra um rival local e da maneira que foi, né, bem no finalzinho. Aí na próxima rodada o Leeds enfrenta o Derby County no próximo sábado, que será um jogo aí bem difícil e importantíssimo de novo aí, né, para o Leeds se manter na liderança aí da Championship. Muito bem. Também tivemos a vitória da equipe do Nottingham Forest fora de casa para cima do Swansea, e uma derrota um pouco decepcionante, né, Pedro? E sim, decepcionante, um pouco doída até para o torcedor do Swansea, que vinha empolgado, né? A equipe era líder do campeonato até a rodada passada, tinha vencido o Leeds, e aí 17 mil pessoas foram até o Liberty Stadium acompanhar o jogo contra o Nottingham Forest. O Swansea não conseguiu fazer o gol da vitória, não conseguiu abrir o placar, e aí aos 85 minutos, né? Os famosos 40 aqui para nós do segundo tempo, os Alpha Semedo colocou a bola na rede e castigou aí o Swansea, perdão, por não conseguir fazer o seu golzinho dentro da sua casa e diante de sua torcida. De qualquer forma, o Swansea ainda é líder da competição ao lado do Leeds, perde a invencibilidade na temporada, mas ainda é líder ao lado do Leeds United com 16 pontos, mas na próxima rodada pode cair bastante, né? Porque os outros adversários agora chegaram ali com o Charlton, Bristol, o Preston, West Bromwich, Queen's Park Rangers, então é importante ganhar, porque senão vai cair muitas posições. E o próximo jogo do Swansea é contra o Bristol City, fora de casa. Bristol City é exatamente o quarto colocado. Então, um grande jogo que o Swansea precisa vencer, senão começa a se complicar na temporada. Muito bem. Tivemos também um jogo bem interessante, que foi a vitória do Bristol para cima do Stoke, né? Uma vitória fora de casa do Bristol. Então, assim, realmente foi um jogo assim que até a torcida do Stoke achou que, pô, será que é agora que vem a primeira vitória? Mas não veio, né? No caso, não. No caso, uma vitória de fato, porque a equipe ainda não venceu na competição, apenas 1 ponto, cara. Então, realmente tá uma situação bem triste, da equipe do Stoke City, né. E a equipe, como eu falei, chegou a abrir o placar logo aos 4 minutos de jogo, mas o Bristol virou o jogo aí com o Diego Joe aos 10 do segundo tempo, e aos 17, Edwards fez um gol contra, né, parece que foi um gol contra, da equipe do Bristol City, que venceu esse jogo
vem numa ótima fase, tá lá em quarto colocado, enquanto a equipe do Stoke City sofre sérios riscos de não só brigar contra o rebaixamento em mais uma temporada, mas ser rebaixado de fato. Apesar de a gente estar no começo da competição, a equipe tá, parece que assim, só um verdadeiro milagre para poder mudar esse cenário e a equipe poder ficar numa situação minimamente confortável, que é ficar no meio da tabela, né? Até porque o Stoke City já tá numa situação incomodada, que é estar na segunda divisão, é uma equipe de primeira divisão, mas tá lá na lanterna da Championship, podendo cair para a terceira divisão. Uma situação realmente muito triste, né, Eduardo? Exatamente, né? Uma situação bem triste. Peraí, desculpa, eu vou começar de volta. Eu não tava muito prestando muita atenção. Você tá falando do Stoke? Era do Stoke que você tava falando? Sim, do Stoke. Sim, do Stoke. Tá, vou começar aqui então. 3, 2, 1. Realmente, uma situação bem complicada aí pro Stoke, né? Stoke que, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Na temporada passada era um dos cotados ao título da Championship, aí nas casas de apostas, né? Pelos torcedores, e acabou ficando aí no meio da tabela. Esse ano estava cotado para ficar no meio da tabela de volta e está lá na lanterna da competição, né? Junto com o Huddersfield. Nenhuma vitória até o momento no campeonato, 4 derrotas seguidas, pior defesa do campeonato, pior saldo, menos 10 gols, né, de saldo, então uma situação bem difícil aí do Stoke, e na próxima rodada pega o Brentford fora de casa, jogo difícil, apesar do Brentford estar aí na 18ª colocação, é uma equipe que faz do seu estádio lá um caldeirão, né, é bom dentro de casa o Brentford, então um jogo difícil aí na próxima rodada, vamos ver se o Stoke consegue ganhar, duvido bastante, então provavelmente em mais uma rodada sem vencer, né, e aí na outra rodada pega o Nottingham Forest em casa. Então, várias partidas difíceis em seguida para o Stoke, que, ao meu ver, aí tá bem, situação muito complicada. Não vejo, pelo menos no momento, eu não vejo o Stoke aí saindo da zona do rebaixamento. Muito bem. Então, a Championship, a gente tem a seguinte situação: Leeds United é o novo líder, seguido por Swansea ali, fecha o grupo do acesso direto. Os playoffs nós vemos a equipe do Charlton, Bristol City, Preston North End e o West Brom fechando ali a zona de classificação. Temos ali também uma grande arrancada da equipe do Queen's Park Rangers, né? Venceu mais uma rodada, dessa vez o Luton em casa, emplacou 3 vitórias consecutivas e tá na porta ali dos playoffs. Temos a equipe do Birmingham também, chegando perto, 2 vitórias consecutivas, está na 8ª colocação. Sheffield Wednesday tá ali em décimo, tá em nono colocado com 12 pontos, venceu nessa rodada a equipe do Huddersfield fora de casa. Nottingham Forest, que após essa vitória também tá pertinho ali, né? Vem de uma, não perde já há algum tempo, né? Tá numa sequência legal. Os últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Fulham tá numa derradeira do campeonato, tinha começado bem, mas não ganha há 3 jogos. Nessa rodada empatou com a equipe do West Brom e tá na 11ª colocação. Temos ali a equipe do Middlesbrough na 13ª, Cardiff na 14ª, o Millwall na 15ª. Vemos ali também o Derby County fazendo uma campanha bem ruim, né? Nessa rodada empatou com a equipe do Cardiff, tá na 19ª colocação. E na zona de rebaixamento, vemos a equipe do Bursley com 5 pontos, ainda não venceu na rodada. Não, venceu sim, venceu um jogo, empatou 3, está numa situação complicada. E duas equipes que fazem uma campanha ruim demais, como já falamos, a equipe do Stoke na última colocação, mas também a equipe do Huddersfield, né? Até agora foram 7 jogos com 6 derrotas e um empate. Uma campanha realmente muito ruim da equipe que foi rebaixada aí na temporada passada da Premier League. Faz uma campanha muito ruim a equipe do Huddersfield. E bom, acredito que tenha sido isso da Championship. Agora vamos pular para a Premier League, que nós tivemos jogos muito bacanas. E vamos começar falando do líder da competição, o Liverpool. Venceu a equipe do Newcastle por 3-1. O Eduardo, dá uma comentada nesse jogo.
mais uma vitória do Liverpool. Mais uma que vitória do emplacou Liverpool, aí 5 que vitórias emplacou aí consecutivas. 5 vitórias consecutivas. Pois é, né? 5 vitórias em 5 rodadas do Liverpool, que saiu atrás do placar, né? Aos 7 minutos, o Jethro Williams marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Newcastle, mas o Liverpool virou ainda no primeiro tempo, né? 2 gols do Mané aos 28 e aos 40 minutos. No segundo tempo, aí o Salah ampliou o placar, né? Para 3-1 para o Liverpool. O Firmino aí que teve uma boa participação nesse placar também, né? E vitória importante aí do Liverpool, né? Teve esse sustinho aí no começo do jogo, né? Mas depois dominou bastante a partida. Foi uma assistência do Firmino e outra participação boa, né? Do Firmino em gol. Com essa vitória, o Liverpool abriu 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, né? Que depois a gente vai falar melhor, que perdeu pro Norwich, né? E entre esses dois, né, que provavelmente vai ficar o título, de novo a briga vai ficar provavelmente entre Liverpool e Manchester City, então é bom aí pro Liverpool, né, que já vai abrindo vantagem aí, logo no comecinho, o City já tropeçou 2 vezes, né, essa derrota pro Norwich, e também um empate aí com o Tottenham na segunda rodada, enquanto que por exemplo. Então, Liverpool vem fazendo um ótimo começo aí de campeonato, e pelo jeito está se distanciando aí do City como o mais favorito, né, a ganhar o título aí da Premier League. Muito bem. Também tivemos a equipe do Manchester United vencendo a equipe do Leicester por 1-0. E, Pedrão, o que tu viu desse jogo? Boa vitória da equipe do Manchester United ou poderia ser o placar maior? O que tu achou? A vitória não foi boa, né? Foi uma vitória, vamos dizer assim, necessária. O Leicester também não jogou muita bola para fazer o Manchester United perder o jogo, vamos dizer assim, para complicar a vida do Manchester United. O gol do United foi logo aos 7 minutos com o Rashford de pênalti, um pênalti cometido pelo Son Heung-min, que é bom zagueiro, mas fez um pênalti infantil, fez a carga nas costas aí do Marcus Rashford, que na ausência aí o Manchester United tinha muitos desfalques, né? Chegou aí a questionar quem seriam os laterais da equipe no jogo. No final das contas, o Wan-Bissaka se recuperou a tempo e foi para o jogo com o Ashley Young, né? Não tinha o Shaw, não tem o Dalot, que já está contundido já faz algum tempo. Então ficou essa dúvida ali, poderia até jogar o Rojo, no final das contas ele não foi nem para o banco. E esse gol logo no início tranquilizou muito a vida do Manchester United. O Leicester agrediu muito pouco, o De Gea fez muito poucas defesas, mas o contrário também é verdadeiro. O Manchester exigiu muito pouco do Schmeichel. Mas como eu falei no início da minha fala, foi um resultado, uma vitória muito importante, porque o Manchester United ali, aos trancos e barrancos, mesmo jogando um futebol ruim e tendo perdido pontos aí pro Wolverhampton e pro Crystal Palace, o Manchester United está na 4ª colocação, hoje estaria na Liga dos Campeões, e eu acredito que é por ali mesmo que vai brigar, né? 3ª, 4ª colocação, se for otimista, mais 5º e 6º, por aí, 4º, 5º e 6º, esse é o lugar do Manchester United na temporada. Eu, como Red Devil, espero que não, mas analisando de forma fria, não vejo o Manchester United brigando por muito mais do que isso. E na fase atual, que é muito ruim, com muitos desfalques, qualquer vitória de 0-0 já é importante. Importante no momento é somar pontos. E o United, que hoje finalmente anunciou a renovação com o De Gea, a novela que já durava aí alguns meses, que aliás todo final de contrato do De Gea é assim, mas dessa vez um final feliz, renovou aí, se não me engano, até 2023 com o United. Legal, realmente a situação aí legal do De Gea, né? Mais temporadas do Manchester United. E bom, também tivemos a vitória da equipe do Tottenham para cima do Crystal Palace, 4-0, né? O Crystal Palace que vinha num bom momento na última rodada, até antes dessa rodada tinha vencido o Aston Villa, tinha na outra rodada venceu fora de casa a equipe do Manchester United, mas nessa rodada 4-0 pro Tottenham. Eduardo, dá uma comentada nesse jogo, como é que foi a vitória do Tottenham para cima do Crystal Palace? Uma vitória muito importante, né, do Tottenham sobre o seu rival Londrina e o Crystal Palace, né? Vitória para dar moral pro Tottenham, né, que vinha de resultados ruins, não vencia há 3 jogos, né, 2 empates contra Manchester City e Arsenal fora de casa e uma derrota para o Newcastle, né, por 1-0 em casa.
Então o Tottenham, que não vinha jogando bem, venceu bem, né, o Crystal Palace. Todos os 4 gols foram marcados aí no primeiro tempo, 2 gols do Son, um do Lamela e um gol contra aí do Van Aanholt, né, jogador aí lateral do Crystal Palace. Então 4-0 aí no primeiro tempo, bela atuação do Tottenham, né, para dar moral aí pro time que não vinha de bons resultados, no momento aí na terceira colocação, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota para a equipe aí do Tottenham, que fazia aí um começo bem decepcionante de Premier League, mas vamos ver aí se a equipe consegue se recuperar bem nas próximas rodadas. E bom, eu diria que a principal surpresa nesta rodada, eu acho que sem sombras de dúvida, foi a vitória do Norwich para cima do Manchester City, né, para quebrar todos os apostadores aí. Vitória por 3-2, cara. Realmente, assim, uma derrota que quebrou as pernas do Manchester City, porque agora o Liverpool consegue aí emplacar 5 pontos de diferença nessa briga pelo título. E uma vitória, assim, surpreendente, né, cara? Mas enfim, Pedro, dá uma comentada nesse jogo, o que você achou? Vitória merecida da equipe do Norwich ou o Manchester City merecia uma sorte maior nesse jogo? Merecida, vitória, merecida. Eu tava lembrando aqui quando você falava da entrada do João Castelo Branco antes do jogo, umas horas antes do jogo, ao vivo na ESPN, e ele falava que o Norwich tinha muitos desfalques, eram 11 jogadores aí, entre desfalques certos e dúvidas, né, para essa partida, e que algumas pessoas já estavam fazendo aposta lá de quanto que o Manchester City ia ganhar esse jogo, né, de quanto seria a goleada do Manchester City para cima do Norwich. Mas quem tem Timo Pukki tem mais, né? E o Timo Pukki deu assistência, fez gol, o Norwich abriu o placar com o McLean, e alguns minutos depois o Cantwell fez o segundo gol, e o Agüero diminuiu ainda no primeiro tempo, foi 2-1 para o intervalo, e logo no iniciozinho da segunda etapa, a defesa do Manchester City falhou, o Otamendi perdeu uma bola dentro da área, o Timo Pukki fez o terceiro, e aí o Manchester City só conseguiu diminuir de novo aos 87 minutos, aí quase no finalzinho da partida, e não foi o suficiente. O gol foi do Rodri, não foi o suficiente diante de 27 mil pessoas no Carroll Road que estavam em êxtase realmente. Foi um momento grandioso para a história do Norte, que é um clube muito tradicional, né, do futebol inglês, mas que tem vivido muitos momentos na segunda divisão, né? E apesar de ter estado também recentemente na Premier League, mas tem ficado mais na segunda do que na primeira divisão. Então foi uma grande vitória. O Manchester City, como vocês falaram, aí deixou agora o Liverpool abrir 5 pontos, e foi o que fez a diferença na temporada passada, né? O Manchester City tropeçava muito pouco, e dessa vez já tropeçou por 2 vezes, ainda vai ter confrontos diretos com os times mais fortes do campeonato. Acredito que o Guardiola deve estar bastante incomodado com essa situação. O De Bruyne começou o jogo no banco, entrou só no segundo tempo, então o Guardiola vai ter que mexer em algumas peças, né? E ele perdeu o Laporte por lesão recentemente. O Laporte vai ficar um bom tempo aí afastado. Otamendi foi para o jogo, e aí aquela coisa, né? O Manchester City tem muito dinheiro, mas ainda tem ali um ou outro jogador que são de qualidade duvidosa, e o Otamendi é um desses caras. Falhou, entregou um gol importante quando a equipe precisava não tomar gols para poder buscar um empate cedo, e aí quem sabe a virada, e o Manchester City acabou pagando por isso. Acredito que esse resultado não vai tirar o Manchester City da briga pelo título de forma nenhuma, como o Eduardo falou, eu concordo, Liverpool e City vão disputar esse título cabeça a cabeça, mas o Liverpool já coloca um corpo na frente. Se a gente julgar pelas campanhas da temporada passada, né, como essas equipes perderam poucos pontos, o Liverpool hoje é o grande favorito à conquista da Premier League, apesar de estar um pouco cedo para falar. Muito bem. Também tivemos um placar bem, assim, um pouco surpreendente, mas que, de certa forma, dado em visto a campanha que a equipe do Wolverhampton vem fazendo, 5-2 foi a derrota para o Chelsea, né? Eduardo, dá uma comentada nesse jogo e realmente campanha muito decepcionante da equipe do Wolverhampton. Atuação de gala do atacante Tammy Abraham do Chelsea, né, que marcou 3 gols a favor e 1 gol contra, né, nessa vitória de 5-2 do Chelsea sobre o Wolverhampton. Todos os 5 gols do Chelsea, né, 3 do Abraham, 1 do Tomori e 1 do Mason Mount.
5 gols aí marcados por jogadores ingleses, jovens jogadores ingleses, né? Um contraste aí com as últimas temporadas, que isso não acontecia muito, né? E o gol aí, além do gol contra do Abraham, né? O gol do Cutrone aí pro Wolverhampton, fazendo aí o placar de 5-2 pro Chelsea. O Abraham, né, liderando a artilharia do campeonato, né, junto com o Agüero, os dois aí com 7 gols. Igual você disse, uma campanha extremamente decepcionante do Wolverhampton, né, tá na penúltima colocação da tabela no momento, 19ª colocação com nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Wolverhampton que abriu aí o campeonato com 3 empates nas 3 primeiras rodadas, e aí 2 derrotas seguidas aí nas últimas rodadas, né, contra o Everton e o Chelsea. 8 gols sofridos, né, entre essas duas partidas. Tem a terceira pior defesa aí do campeonato, né, só atrás do Norwich e do Chelsea no momento, né, com 10 gols sofridos aí em 5 partidas. Então, uma campanha extremamente decepcionante para o Wolverhampton, que na temporada passada, todo mundo sabe, né, fez uma campanha bem surpreendente do lado positivo, né, se classificou para a Europa League, logo na temporada seguinte, que foi campeão da Championship, né, mas agora, estando na fase de grupos da Europa League, não vai bem aí na Premier League. Esperamos aí então que o Wolverhampton vá bem aí nas próximas rodadas para sair, né, dessa zona do rebaixamento, porque seria bem curioso, né, ver o time disputando tanto para avançar de fase na Europa League como lutando contra o rebaixamento, né. Liverpool. Muito bem. Para fechar, então, só vamos dar uma passada nos resultados. A equipe do Brighton empatou com a equipe do Burnley. O Southampton venceu fora de casa a equipe do Sheffield United. O Bournemouth venceu a equipe do Everton por 3-1. E o Watford empatou com o Arsenal, né? Esse que foi o segundo empate do Watford na competição. Já foram 3 derrotas e 2 empates. A equipe ainda não venceu na competição. Mesma coisa acontece com o Wolverhampton, né? E bom, neste momento que a gente tá gravando o podcast, 4 horas da tarde aí, da segunda-feira, tá rolando nesse momento Aston Villa e West Ham. Então, assim que esse podcast ser lançado, provavelmente vocês já saberão do resultado desse jogo. E bom, pessoal, acredito que esse tenha sido o podcast de hoje. Agradeço aos amigos por participarem mais uma vez aqui comigo. Se você gostou aí, curte o nosso podcast, manda para aí para seus amigos que curtem futebol. E é isso aí. Agradeço ao Pedro, agradeço ao Eduardo e até a próxima.